Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Para um melhor aproveitamento deste estudo, nós encorajamos você a ter uma Bíblia em mãos, assim como papel e caneta para anotações. Agora junte-se a nós com o pastor Alexander Maia, ensinando a Palavra de Deus. Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa sala de aula virtual. Que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, sejam com todos. Na última semana, nós iniciamos o estudo das cartas que o apóstolo Paulo escreveu ao jovem pastor Timóteo, a quem se refere como verdadeiro filho na fé. Convertido ao cristianismo durante a primeira viagem missionária do apóstolo, Timóteo se tornou um dos seus principais colaboradores, até receber de Paulo a incumbência de cuidar da igreja em Éfeso. Não sabendo ao certo quando poderia visitar aquela igreja, Paulo percebe a necessidade de passar informações a Timóteo para ajudá-lo em seu ministério e por isso escreve esta primeira carta, falando do culto ao Senhor, do enfrentamento necessário aos que pregam falsas doutrinas, da liderança na igreja, das funções pastorais, entre outros assuntos. Todo esse conjunto de ensinamentos faz desta carta um verdadeiro manual de administração e organização da igreja, que abençoou as igrejas no primeiro século e continua ainda hoje a abençoar igrejas e ministros do Evangelho de Jesus. Tendo iniciado com doutrina, exigindo que Timóteo se opusesse ao falso ensino e permanecesse fiel à fé apostólica, como vimos na semana anterior, Paulo vai abordar a condução do culto público no capítulo 2, que passaremos a estudar agora. Você já deve estar com a sua Bíblia e bloco de anotações em mãos. Então vamos lá! Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 1. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O primeiro assunto abordado por Paulo é a oração. Primeiro, o mais importante. Antes de tudo, refere-se não a uma prioridade de tempo, mas uma prioridade de importância, pois a igreja, essencialmente, é uma comunidade de culto e de oração. Paulo menciona 4 tipos diferentes de práticas no culto, que podem sugerir pequenas distinções entre elas. Primeiro ele diz: façam súplicas. Súplicas surgem de necessidades específicas e urgentes. Orações é uma palavra genérica para todo tipo de oração. Intercessões é um termo que combina a ideia de uma petição oferecida a um superior com a intimidade de um relacionamento entre pai e filho, não incluindo obrigatoriamente a apresentação das necessidades dos outros, e ações de graças, que tem aqui o seu lugar porque a expressão da gratidão precisa estar sempre mesclada com as nossas orações. Embora Paulo use esse conjunto de 4 palavras, todas elas enfocam em um único ponto, ou seja, elas devem ser feitas em favor de todos os homens e, em particular, por aqueles que governam, dos que exercem algum tipo de autoridade. Nosso autor ressalta aqui a dimensão da política e da cidadania. Para um cristão, é importante estar inteirado das coisas que acontecem, embora seja historicamente comprovado como desejável a separação entre política e igreja. Sabe o que me chama muita atenção nessa recomendação de Paulo? O fato de que Nero era o imperador de Roma à época, cuja presunção, crueldade e hostilidade para com a fé cristã era por todos conhecida. É mesmo interessante ver como a Bíblia é atual. Não importa quem é o governante da nação, precisamos orar por aqueles que estão à frente para que sejam tocados para exercer um governo justo. Em primeiro lugar e acima de tudo, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Isso porque o benefício principal que um bom governo proporciona é a paz, com o sentido de estarmos livres tanto das guerras como dos conflitos civis. Depois, porque é bom e agradável a Deus, como afirma Paulo. Tudo indica que a lógica de Paulo é que, havendo paz, a propagação do evangelho é facilitada.
temos aqui um importante ensino apostólico sobre a Igreja e o Estado, e sobre o relacionamento adequado entre eles, mesmo quando o Estado é laico, ou seja, independente de qualquer confissão religiosa, como é o nosso caso aqui no Brasil. É dever do Estado manter a paz, proteger os seus cidadãos de todo tipo de distúrbio, preservar a lei e a ordem, punindo o mal e promovendo o bem-estar social, tal qual Paulo ensina no capítulo 13 de sua carta aos Romanos. Por outro lado, é dever da Igreja orar pelo Estado, para que os seus dirigentes administrem a justiça e busquem a paz. Acrescentando em sua intercessão ações de graças, especialmente pelas bênçãos de um bom governo, como dádiva da graça de Deus para com todos. Nenhuma igreja que estava sendo numa igreja que estava sendo influenciada pelo gnosticismo, que afirmava que o gnoses, o conhecimento, a iluminação e, consequentemente, a salvação era reservada apenas a alguns poucos privilegiados, ouvir de Paulo que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos é um refrigério para a alma. Mas veja bem, em momento algum Paulo ensina que todos os homens serão salvos, como afirmam os chamados universalistas. A expressão todos os homens mostra que o convite à salvação é para todos. Por parte de Deus há o desejo, por parte do homem a responsabilidade. Há limites claros, como nós já estudamos anteriormente. Nesse contexto, a salvação está intimamente vinculada ao fato de se chegar ao conhecimento da verdade. E que verdade é essa? A de que existe apenas um Deus e que há apenas um mediador. Versos 5 e 6. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Antes da vinda de Jesus, Moisés era considerado o mediador entre Deus e o povo de Israel. Ele era considerado o maior profeta do Velho Testamento por causa dos milagres e sinais que foram realizados por Deus através dele, por ter recebido de Deus a lei, mas principalmente por conta da sua intimidade com Deus. Mas Deus tinha outro plano em andamento. Um mediador é um intermediário, uma pessoa que se acha no meio e que efetua a reconciliação entre duas partes em rivalidade. Mas para isso, ele precisa ter condições de representar os dois lados igualmente. É assim que Paulo agora apresenta Jesus, uma pessoa singular. Em primeiro lugar, a pessoa de Jesus é singular porque ele é o homem Cristo Jesus. E é claro que ele também é Deus. No capítulo anterior, ele foi posto junto com o Pai como a única fonte de graça, misericórdia e de paz. Por 3 vezes, ele foi referido como nosso Senhor e foi dito que ele veio ao mundo para salvar os pecadores. Você lembra? Em segundo lugar, a pessoa de Jesus é singular porque a sua obra é singular. Ele se entregou a si mesmo, ou seja, ele se sacrificou, oferecendo-se de forma deliberada e voluntária como sacrifício pelo pecado. Assim, Jesus cumpriu a promessa. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia perdido e dar a sua vida em resgate de muitos. Estávamos numa escravidão, sujeitos ao pecado e ao juízo, sem condições de nos salvarmos. O preço pago para a nossa libertação foi a morte de Cristo em nosso lugar. Comentando esse texto, o pastor John Stott afirma que precisamos manter juntas essas 3 palavras: homem, resgate e mediador. Elas se referem às 3 grandes doutrinas da salvação: a encarnação, a expiação e a mediação celestial. Se em ninguém mais, a não ser em Jesus de Nazaré, Deus primeiro tornou-se homem e depois entregou-se em resgate, assumindo o nosso pecado e a nossa culpa sobre si, então ele é o único mediador. Não há nenhum outro. Não existem santos, não existem pessoas que julgamos terem sido boas e que já morreram. Ninguém mais, ninguém possui ou jamais possuiu as qualificações necessárias para ser um mediador entre Deus e os pecadores. A declaração de Paulo, no final do verso 6, é tão sucinta que chega a ser enigmática.
o testemunho dado em seu próprio tempo. Existem algumas possibilidades para explicar essa expressão. Mas como Paulo logo aborda a proclamação do Evangelho em seus dias, parece ser mais provável que o nascimento e a morte de Jesus são o testemunho que nós cristãos devemos dar a outras pessoas em todos os tempos. Em Éfeso, no primeiro século, e no Brasil, no século XXI. Então ele prossegue. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Digo a verdade, não minto, mestre da verdadeira fé aos gentios. Paulo estabelece um paralelo entre a fé e a verdade, onde as duas coisas devem necessariamente andar juntas, como ele afirmou em outros textos. Se considerarmos que o próprio Cristo é a verdade, então nele converge tudo o que é bom e ético. Ele é o mediador não apenas entre Deus e a humanidade, mas também entre a ética e a fé. Ensinar isso era o seu ministério. A primeira metade desse capítulo começa e termina com uma referência à amplitude mundial da responsabilidade da igreja. A igreja local tem uma missão para com todo o mundo. Se no versículo 1 a igreja tem que orar por todos os povos, no versículo 7 ela tem que proclamar o evangelho a todos os povos, a todas as nações. Voltando-se novamente para o assunto da oração, Paulo dá orientações acerca das qualidades espirituais necessárias àqueles que se aproximam de Deus. Em primeiro lugar, se faz menção dos homens, de forma distinta das mulheres, que serão citadas no versículo 9 e seguintes. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Charles Barrett, ministro metodista e autor de diversos comentários bíblicos, afirma que, evidentemente, todos os membros homens da igreja tinham o direito igual de oferecer orações, e se esperava deles que usassem esse direito. O pré-requisito da santidade não está associado a um lugar, pois a oração pode ser feita em todo lugar, mas ao caráter de quem está orando. O padrão de conduta de tais pessoas é destacado no texto pela expressão levantando mãos santas e pela disposição no coração da vitória sobre a ira e sobre outras disputas. Ainda que seja aqui indicada uma postura física, não existe nada nas Escrituras, não existe nas Escrituras uma norma, um padrão que se estabeleça para a atitude no momento da oração. Existem exemplos de pessoas que oram de pé, com as mãos estendidas, com a cabeça abaixada, de joelhos, com o rosto prostrado em terra. A diferença não está na postura, mas na atitude do coração. Se você desejar, ore de joelhos, de pé, com as mãos estendidas ou recolhidas, de olhos abertos, de olhos fechados, tanto faz, mas ore. O importante é orar. Com a expressão da mesma forma, Paulo dá agora orientações sobre o papel da mulher no culto. Assim como a integridade dos homens, a atitude das mulheres faz toda a diferença. Ele delineia os deveres das mulheres em relação ao vestir-se, ao estilo do seu penteado, ao uso de joias e ainda em relação aos homens. Mas, antes de comentarmos os versículos propriamente ditos, acredito ser importante fazer algumas considerações sobre a maneira como Paulo se refere às mulheres em suas cartas. Os versículos que iremos estudar são, sem dúvida, os mais controvertidos das cartas pastorais. Eles têm sido estudados e discutidos principalmente nos recentes debates da Igreja sobre a ordenação e o ministério das mulheres. As conclusões que tiraremos desse texto vão depender muito dos princípios hermenêuticos que adotarmos. 2 desses princípios parecem ter importância destacada. O primeiro pode ser chamado de princípio da harmonia. Nós que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus escrita, também cremos que quando Deus fala, ele não se contradiz. Desse modo, ao abordar esses versículos sobre o papel da mulher da igreja, não vamos isolá-los de uma básica afirmação das Escrituras com respeito à igualdade entre homens e mulheres em seu valor e dignidade. Não há diferença alguma entre os sexos, tanto na imagem de Deus que levamos, como também em relação à nossa condição de filhos de Deus pela fé em Cristo.
Toda ideia de superioridade ou inferioridade de um dos sexos tem que ser imediatamente descartada. O segundo princípio que devemos aplicar é o princípio histórico. Deus sempre proferiu sua palavra no ambiente cultural e histórico, em particular. Seja no antigo Oriente Próximo, hoje chamado de Oriente Médio, onde se desenrola o Antigo Testamento, o judaísmo palestino em relação aos evangelhos e o mundo greco-romano, em que se encontra inserido o restante do Novo Testamento. Nenhuma palavra de Deus foi proferida num vácuo cultural. Toda palavra foi dita dentro de um contexto, dentro de um determinado contexto cultural. Como fazer distinção entre uma verdade eterna e expressões culturais de uma determinada sociedade é óbvio, não é tarefa fácil. Alguns defendem que, pelo fato da forma cultural fazer parte da palavra de Deus, tais pessoas sentem-se que não têm condições de ceder em nada que de qualquer forma altere o texto. Desse modo, adotam uma postura literal rígida, considerando outras abordagens como fugas ao que a Bíblia ensina de forma tão clara. Outros, também perigosamente, caem no extremo oposto e desconsideram como inspiradas por Deus passagens como essa, que mostram um certo grau de expressões culturais, descartando assim verdades eternas que, na verdade, deveriam sim ser aplicadas aos cristãos em todos os tempos. Entre esses extremos, eu prefiro uma postura mais conciliatória, a da transposição cultural, também defendida pelo pastor John Stott, para não correr o risco de fazer uma aplicação literal da palavra de Deus, do tipo, se o teu olho direito te fizer pecar, arranque-o, ou deixar uma verdade bíblica de fora numa aplicação mais liberal. A transposição cultural nada mais é que discernir nas Escrituras o que é revelação de Deus em essência, isso é imutável, e o que é sua expressão cultural, esta sim pode mudar. Então, estaremos numa posição de preservar o primeiro como permanente e universal e fazer a transposição do segundo para termos culturais atuais. Vou dar um exemplo. Veja a ordem de Jesus para que lavássemos os pés uns dos outros. Embora esta seja uma cerimônia muito bonita e impactante em alguns momentos, que nós realizamos ainda hoje nas nossas igrejas, a ideia do mestre não era de nos ver lá na nossa igreja com uma toalha e um balde em mãos, mas nem por isso iremos descartar essa passagem. Vamos discernir o que é a essência desse ensino. Nenhum serviço será desprezível se amarmos uns aos outros. E então transpor essa verdade para a realidade de hoje. Teremos prazer, por exemplo, em lavar pratos ou lavar banheiros. Feito esse esclarecimento, vamos ao texto bíblico. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. Não vejo nenhuma base nesses versículos para concluir que as mulheres devem negligenciar a sua aparência, esconder a sua beleza e não se vestir bem ou usar roupas desalinhadas. A questão é que é como elas devem usar adornos. Há 3 partes da instrução dada por Paulo. Primeiro, mulheres cristãs, vocês já são bonitas. Então, vistam-se modestamente, com decência e discrição. Ou seja, cuidado com as peças provocativas e sedutoras. Isso é um princípio universal. Pode e deve ser aplicado em qualquer tempo e em qualquer cultura. Depois, Paulo diz, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras. É claro que o apóstolo não tem nada contra os penteados que usam tranças e muito menos contra joias e roupas elegantes. O problema aqui é outro. As mulheres cristãs de Éfeso tinham que se cuidar para que a sua aparência de forma alguma se assemelhasse com as centenas de prostitutas que eram empregadas no templo da grande deusa Diana. James Hurley, explicando isso com mais detalhes, diz que Paulo refere-se aos sofisticados penteados que estavam na moda entre os ricos e também os que eram usados pelas cortesãs.
Percebam que as esculturas e a literatura da época deixam bem claro que as mulheres, com frequência, arrumavam o cabelo com enorme e sofisticados penteados, com tranças entrelaçadas em camadas sobrepostas, decoradas com pedras preciosas, ouro e pérolas. As cortesãs faziam no cabelo numerosas tranças pendentes com pingos de ouro, pérolas, pedras preciosas, tornando seus cabelos faiscantes. Se esse estilo de penteado não era apropriado para as mulheres cristãs no primeiro século na Ásia Menor, não se pode dizer o mesmo com respeito a certas tribos africanas de hoje, nas quais mulheres cristãs têm preservado os seus penteados tradicionais, que fazem uso de complicados entrelaçamentos, mas que não são caros, não têm nenhuma conotação de ostentação, muito menos são sensuais. O que Paulo está enfatizando é que as mulheres cristãs devem enfeitar-se com vestes, penteados e artigos de joalheria que em sua cultura não sejam caros nem extravagantes, que sejam modestos, decentes e não sensuais. A terceira instrução de Paulo é que mulheres cristãs devem enfeitar-se com boas obras, ou literalmente, que sejam piedosas. Paulo está lembrando às mulheres que há dois tipos de beleza feminina: a física e a moral, a beleza do corpo e a beleza do caráter. Quem de nós já não teve a oportunidade de conhecer alguém que se encaixa naquele ditado popular: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento? Sendo assim, homens e mulheres, principalmente os solteiros que ainda esperam o milagre do casamento, busquem a Deus e deixem que a sua graça vá transformando você dia a dia e que a beleza de Cristo resplandeça em nós. Usando o mesmo princípio hermenêutico, vamos olhar agora para os versículos finais do capítulo. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que, tendo sido enganada, se tornou transgressora. Entretanto, a mulher será salva dando à luz a filhos, se permanecer na fé, no amor e na santidade, com bom senso. Embora existam pelo menos 4 maneiras diferentes para interpretar os versículos que vimos e que não iremos abordar para que esse estudo não se prolongue em demasia, me parece que a melhor proposta, a mais bíblica, é que as instruções de Paulo abrangem apenas o princípio universal da submissão feminina à liderança masculina e não expressam uma situação mutável em função da cultura. Assim como os homens devem orar em santidade, amor e paz, mas não necessariamente levantando as mãos ao fazerem isso, e tal como as mulheres devem usar adornos com modéstia, decência e boas obras, mas não necessariamente abstendo-se de todo tipo de penteado com tranças, de ouro, pérolas, assim também as mulheres devem submeter-se à liderança com responsabilidade dos homens, não procurando reverter as funções devidas a cada sexo, mas sem que isso necessariamente as impeça de ensinar a eles. Mesmo tendo desempenhado um papel preponderante na introdução do pecado no mundo, de forma alguma a mulher está relegada a uma posição inferior no plano da salvação. Homens e mulheres precisam igualmente de misericórdia e graça para serem salvos, desde que prossigam com a sua fé em Cristo. A salvação é ato de Deus e se manifesta na verdadeira entrega diária e contínua, segundo o propósito de Deus para cada pessoa. Para encerrar seu ensino, Paulo busca levar em consideração o contexto de seu tempo. A maternidade era de extrema importância na visão judaica. Deus conferiu às mulheres um privilégio e uma grande honra ao capacitá-las para gerar filhos. O apóstolo então exorta as mulheres a cumprir o seu dever como mães fiéis e reconhecendo o papel de liderança dada por Deus ao homem, que nada tem a ver com autoritarismo. Cada um tem as suas tarefas e para elas fomos capacitados por Deus, seja no lar ou na igreja,
Homens e mulheres têm qualidades específicas que contribuem para a formação de um lugar seguro, caracterizado pelo amor, pela fidelidade e dedicação. Então, por hoje, isso é só. Eu espero que você tenha sido abençoado pelo nosso estudo. Lembre-se, na verdade, a atitude é que faz a diferença. Vamos orar? Senhor nosso Deus, mais uma vez nós queremos te dizer muito obrigado pela semana passada, pelas bênçãos recebidas, pelo sustento, pela segurança, pela proteção. Muito obrigado, ó Deus, porque Tu tens se feito presente em nossas vidas, abençoando, ó Deus, as nossas vidas, abençoando os nossos lares e abençoando também as nossas igrejas, em especial a Igreja Batista Boas Novas. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio de fazer parte, ó Deus, dessa agência do Reino dos Céus aqui em Cuiabá. Queremos continuar pedindo a Tua orientação e a Tua direção para todas as atividades que nós desempenhamos. Obrigado, ó Deus, por essa sala de aula virtual, onde nós temos o privilégio de olhar com um pouco mais de cuidado para as Escrituras e perceber os detalhes em cada versículo que tanto contribuem para o nosso crescimento espiritual. Queremos pedir que Teu Espírito Santo complete, ó Deus, aquilo que não foi dito nesta manhã e que nenhum de nós deixe de lado a oportunidade de praticar os princípios bíblicos que nós temos aprendido aqui semana após semana. Por isso eu quero rogar as Tuas bênçãos sobre os nossos espectadores, sobre aqueles, ó Deus, que têm estado conosco, assistindo, participando das nossas aulas, seja aqui pelo nosso canal do YouTube, seja, ó Deus, nos nossos encontros nas salas de aulas virtuais também. Muito obrigado, Deus, por esse privilégio de poder continuarmos juntos em meio a esse período de pandemia. Continua a abençoar aí os médicos, o pessoal envolvido nas pesquisas, todos aqueles, ó Deus, que têm dado a sua contribuição para o surgimento de uma vacina que nós aguardamos com ansiedade, Senhor, porque nós queremos voltar a Te adorar na companhia, na importante presença dos nossos irmãos ali no templo da nossa igreja também. Deus, nos dá uma semana de paz, que nós possamos, ó Deus, colocar as Tuas coisas, colocar a Tua vontade sempre em primeiro lugar. Nos abençoa e sê conosco. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que você tenha uma semana especial. No nosso próximo encontro, vamos aprender um pouco mais sobre as funções pastorais na igreja. Então, leia o 3º e o 4º capítulos da carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo. Um grande abraço para você. Fique com Deus.